Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de novembro de 2020, são 8 horas da manhã. No Metrópolis, homem negro é espancado e morto por seguranças do Carrefour. A vítima foi espancada pelos seguranças do supermercado por não aceitar ser retirada da loja. Fundação Palmares ignora completamente o Dia da Consciência Negra. Fundação Palmares não fará evento e Secretaria de Políticas de Igualdade Racial terá seminário online. Ativistas criticam desprezo. Na CNN, Guedes diz que governo pode revender reservas internacionais para reduzir dívida do país. Governo avalia medida provisória para isentar conta de luz de população do Amapá. Alexandre de Moraes vai presidir comissão do TSE sobre ataque hacker. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, tem afirmado que a suspeita é que houve ações coordenadas por parte de grupos criminosos para tentar deslegitimar o processo eleitoral. Bolsonaro recua e não mostra a lista de países que teriam comprado madeira ilegal do Brasil, diz o jornal Valor Econômico. Procuradoria-Geral da República investiga interferência do governo em apuração do MP do Rio contra Flávio. Ainda no Valor, Bolsonaro não tem que se intrometer na eleição de São Paulo, diz Bruno Covas. Hackers acessaram dados pessoais de servidores do TSE. Conteúdo divulgado indica que ataque teria acontecido antes do dia 1º de setembro. No Correio Brasiliense, dados de milícia digital no ataque ao TSE estão com o Ministério Público Federal. Renda cidadã naufraga, mas Planalto aguarda segundo turno das eleições. Horário eleitoral gratuito começa hoje nas cidades que terão segundo turno pelo país. Em O Globo, Petrópolis registrou aumento de 70% das internações por Covid-19. PSOL e pais vão processar Crivella por falsas acusações sobre pedofilia nas escolas. Ainda no Globo, com crescimento de casos de Covid-19, candidatos às prefeituras de Rio e São Paulo evitam falar em novas restrições. Enquanto isso, a pandemia se alastra. Em reunião, Maia e Ciro Gomes discutem sucessão na Câmara e eleição de 2022. No governo, se você discorda, vira inimigo número 1, diz a mulher de Sérgio Moro. Ainda no Globo, organismos internacionais oferecem ajuda ao Brasil para preparar a chegada das vacinas. Eduardo Pazuello e Paulo Guedes receberam carta de organismos internacionais estimulando o Brasil a aderir aos protocolos internacionais para a chegada das vacinas de Covid-19. No Estadão, hacker português é suspeito de atacar o TSE. Uma das linhas de investigação do Ministério Público e da Corte Eleitoral indica possível elo com extremistas ligados a núcleos bolsonaristas. No Estadão, Ministério diz que insistirá na cloroquina se houver segunda onda. Trata-se do Ministério da Saúde. Mulher de Queiroz ajudou a desviar 1,1 milhão de Assembleia do Rio de Janeiro, diz Ministério Público. Na Folha de São Paulo, governo Bolsonaro desidratou ao menos 9 políticas ou instâncias de combate ao racismo, diz relatório. Empresários falam de plebiscito sobre nova Constituição em jantar com Ricardo Barros.
Estado de São Paulo registra queda em denúncias de racismo feitas a órgãos oficiais. Número de voluntários infectados sobe e teste da Coronavac deve ser divulgado nos próximos dias. Ainda na Folha, Covas diz que pandemia está estabilizada em São Paulo e rejeita novas restrições. Pico de contágio do novo coronavírus ocorre nos 5 dias após o início dos sintomas, diz estudo. Ministério da Saúde deve lançar campanha de conscientização sobre vacina contra a Covid em dezembro, se Bolsonaro deixar. Mulheres negras têm 64% mais risco de serem assassinadas do que as mulheres brancas. Recontagem manual das urnas na Geórgia confirma vitória de Joe Biden. Ainda na Folha, imigrantes brasileiros negros relatam ter sofrido mais preconceito aqui no Brasil do que no exterior. Fosso entre brancos e negros diminui entre vereadores do país na estreia da cota racial nas eleições. Polícia de São Paulo diz que fez operação em ocupação do MTST e o movimento acusa a Polícia Civil de São Paulo de uso político. Com ataques e humor, debate digital esquenta em São Paulo e acende alerta para fake news. Economia veta 2.000 vagas em concurso da Polícia Federal prometido por Bolsonaro e abre nova investigação. Em áudio, vice-presidente do Einstein fala em aumento de Covid-19 entre ricos e diz temer casamentos lotados. Por fim, excluída de lista de personalidades da Fundação Palmares, a sambista Leci Brandão diz que o presidente dessa Fundação Palmares, Sérgio Camargo, é um imbecil. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.